Domingão abençoado, todos bem. Eu confesso que subir aqui e olhar para aqui ou para ali e não ver a minha metade que fica me regulando é até meio estranho. E aí quando ela fica só regulando, quando eu erro alguma coisa que eu olho ali, eu já sei que eu errei alguma coisa. Ela chega em casa, amor, você falou assim assado. Eu falei, eu sei que eu errei, mas já foi. Ela está anotando, e quando eu chegar, se tiver alguma coisa, ela vai me falar, tenho certeza. É um motivo de muita alegria poder, mais uma vez, compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e sei que o Senhor vai falar também no coração dos irmãos. Falaram no visitante aí, falando que só tinha menino, mas tem um... Só se veio aqui, eu não estava da outra vez, né? Estava aí? Ah, isso aí. Então, eu que sou o faltoso da... Mas, de qualquer forma, seja bem-vindo, fica à vontade. E eu sei que, assim como o Senhor falou no meu coração, com essa palavra, eu sei que também Ele tem algo para o coração dos irmãos. E o Senhor, esses últimos... Já tem um mês já. Hoje já é 15, já tem mais ou menos um mês que o Senhor está falando no meu coração sobre obediência. E vou falar para você, é só lapada no lombo. Diz que quem recebe primeiro, né, passa... A gente chega aqui para falar uma palavra, às vezes o irmão fala, nossa, mas também veio com o chicote, né? Eu vou falar para você que quem apanha primeiro é quem está recebendo aqui a palavra, né? Então, eu posso afirmar para vocês que eu apanhei bastante. E quando fala de obediência, a gente fala daquela obediência que nasce do amor, né? É aquela obediência que a gente aprende, tem aprendido aqui, na verdade, né? Domingo após domingo, sempre falando do amor de Cristo, sempre fala de obediência. Então não é nada assim, hoje vai falar de obediência. Não, mas é uma palavra que quando a gente começa a praticar de acordo com a palavra, a gente apanha muito. E a gente vê que somos muitos falhos ainda, muito falho ainda nessa área. Mas espero que a partir dessa noite a gente possa ouvir, guardar essa palavra no nosso coração, como eu tenho feito, e como a gente sempre fala, ser praticante dessa palavra, amém? Então, quero compartilhar com vocês sobre essa palavra, e está lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 19. Eu não passei os versículos, mas a galera aqui é top das galáxias. E fala assim, pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Amém? Pai, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por mais uma vez estar aqui, podendo compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E, Pai, eu desejo que o Senhor fale de uma forma bem clara, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja conosco nessa noite, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Que assim seja, Pai, abra os nossos ouvidos, nossos corações para receber da Tua palavra, em nome de Jesus. Por que é tão difícil obedecer? Hoje, acho que o Felipe levou uma metade aqui dos irmãos para Araruama. Tem pouco, e dá para a gente bater papo aqui. Por que é tão difícil obedecer? Fala aí, Rafael, é difícil obedecer? Hã? Misericórdia, Jesus. Por que é tão difícil obedecer? Nós, como
como pai, estou vendo várias carinhas aqui que tem filho. Tá para chegar, daqui a pouco já vai ver que um menino que nasce desobediente, como é que pode? Por que obedecer é tão difícil? É difícil, Vanessa, os seus meninos às vezes obedecer? Não, o Douglas eu acho que é tranquilo. Por que difícil? É tão difícil a gente obedecer. Quando a gente olha para os filhos, que a gente fala uma vez, fala duas, e parece que aquilo não está encaixando na cabeça daquele menino, e aí você já dá um grito para acordar. E aí a gente cobra, né, bastante dos nossos filhos, e às vezes até ainda ameaça ainda, se não obedecer, vai deixar de ganhar. Normalmente mãe que fica com essas... Você não obedece não, para você ver. Eu não vou deixar de te dar aquele negócio. E aí quando a gente, saindo dessa área de paternidade, que a gente cobra tanto os nossos filhos pela obediência, por que é tão difícil obedecer o nosso pai? Aí tá, de repente uns e outros aí passam, não, mas eu obedeço. E aí eu quero que durante essa palavra você possa começar a refletir o que o Senhor tem colocado no meu coração que eu não estou obedecendo. O que já era para mim estar fazendo e eu estou ainda insistindo em não fazer. Será que tem alguma coisa? Será que... E eu vou te falar, quando você começa a fazer essas perguntas, mesmo que não seja verbalmente para alguém, seja só no seu pensamento, o Espírito Santo, ele te revela. Amém? Então, vai se fazendo essa pergunta. O que eu estou deixando de obedecer? Aonde eu estou falhando? Será que estou deixando a desejar aqui? Será que o Senhor está me falando alguma coisa, está me pedindo para fazer algo que eu não estou fazendo? Será que era para mim dar uma palavra para o irmão que o Senhor colocou no meu coração e eu estou negligenciando, não estou fazendo? Estou fingindo de morto. Quietinho. Deixa passar que outro faz. E aí, Romanos no capítulo 7, no versículo 19, diz: porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo está aqui dizendo algo do nosso dia a dia. É assim ou não é? Ou será que aconteceu só com os irmãos lá atrás? É algo muito humano, é algo do nosso dia a dia. Quem vai falar que nunca? Como essa palavra aqui. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quando você assustou, você já fez. E eu vou falar, você às vezes, na maioria das vezes, a sua intenção é sempre acertar. É sempre caminhar retinho, sempre, né? Conforme a palavra nos orienta. Mas aí aquele mal que eu não quero, ele acontece com uma facilidade ou não acontece? Eu sei o que é certo, eu quero agradar a Deus,
Mas às vezes dentro de nós sempre tem aquela força que puxa para você não fazer o que é certo. Sempre tem. Vamos citar do nosso dia a dia? Vamos falar do nosso dia a dia aí. Talvez uma mentira. Isso sai, irmão, se você não vigiar, isso sai com facilidade. Para um cliente, para um amigo, isso sai numa facilidade. O cliente te questiona alguma coisa, e aí você quer dar aquele jeitinho, e aí você acaba faltando com a verdade. Não é assim que funciona? Eu já trabalhei numa ótica, eu sei como é que funciona. O cliente às vezes chega ali, tá irado, o cliente tá bravo demais, e aí você fica querendo contornar, inventa ali um blá blá blá, uma mentirinha. É um amigo que te pergunta alguma coisa, e aí você não quer falar do assunto, você inventa qualquer coisa, uma historinha. A leitura do dia a dia, a leitura da palavra. Como a gente inventa desculpa? O cara é artista, eu vou falar para vocês. É cada uma desculpa que a gente escuta. Hoje não deu, hoje foi punk, hoje foi por correria. Hoje, que é isso, irmão? Nem o nosso tempo nós não estamos conseguindo controlar. E o grupo caseiro, então? Vamos falar do grupo caseiro. Rapaz, essa semana eu vou falar para você. Estou exausto, estou cansado. Irmão, não deu para ir não, irmão. Essa semana foi puxado. Irmão, isso é desculpa. Não é desculpa. Na verdade é que a gente está querendo fazer aquilo que a nossa carne está pedindo. A gente está querendo ver o nosso bem-estar. Não, sou filho de Deus, eu preciso descansar. Essa semana não deu não. Aí a outra semana também não vai dar. Você vai colocar a mesma desculpa. Estou cansado demais, é correria. Aí vai passar outra semana de novo, você está cansado. Só está repetindo o disco. E aquilo que o Senhor quer que nós façamos? Vou falar para você, esses exemplos que eu estou citando aqui, esses entre muitas outras coisas, nós sabemos o que fazer, como fazer, o que tem que fazer. Só que a nossa carne, ela acaba falando mais alto, não é isso? Os nossos desejos acabam falando mais alto. E aí você deixa de ouvir a voz do Senhor. Às vezes nós deixamos de ouvir aquilo que o Senhor quer comunicar, porque a gente está querendo ver primeiro o nosso bem-estar. É porque hoje eu estou cansado. Passa Cara, eu vou falar para você a verdade. Passa 2 quarta-feiras sem você ir num grupo. Esquece. Aquilo desânimo toma conta e você vai viver só para sua correria. Vai priorizar só o seu corre. E aquilo que nós deveríamos mesmo fazer, deixando de lado. E aí isso entra na desobediência ou não entra? Porque o Senhor pede para a gente fazer alguma coisa, olhar primeiro o reino dEle. Eu gosto dessa palavra. Olhar primeiro o reino dEle, e as outras coisas acontecem o quê?
Mas aí a gente faz o como? Faz ao contrário. Olhar primeiro aqui a minha parte, e se der tempo, faça outra. E quando aperta, a gente faz o quê? Socorro, Pai. Está dando errado. Eu acho que essas coisas aqui na comunidade, aqui, lá em Araruama, no nosso meio não acontece. Né? Então, queridos, até aqui, do que eu citei, vamos vencer a nossa carne, querido. Vamos vencer isso. Obedecer ao Senhor e obedecer por amor. Não é isso que Ele quer de nós? E aí, dentro desse pouquinho que eu falei com vocês aqui, a gente consegue tirar a lição que ter fé não elimina a nossa luta. Então, a luta vai ser sempre, a luta vai ser diária. E se a gente ficar com essas desculpinhas, você não vai fazer nunca. Porque é todo dia. Quem aqui que não... A menos que tenha alguém aqui que possa ficar tranquilo uns 3 dias da semana, né, bracinho cruzado, assistindo um filme, está tranquilo. De repente tem alguém aí, eu não estou sabendo ainda. Tá com o Mone aí, eu não sei ainda. Queridos, é todo dia. Essa luta é diária. Você vai se sentir descansado para fazer a obra do Senhor quando? É todo dia. De segunda a sexta você tem que estar lá na Autoglass, né? E aí você vai se sentir descansado quando? É descansado no Senhor, o Senhor que renova as nossas forças. Porque se a gente for olhar do nosso trabalho, todo dia a gente vai estar cansado, cara. Todo dia é corrida ou não é, Betinho? Hã? Pauleira para todo mundo, cara. Então só a fé não elimina-se, queridos, essa luta. Ser cristão não apaga a vontade errada das nossas vidas. Que parte errada que eu estou falando? É querer olhar para o nosso conforto. É olhar para nós mesmos e, se der tempo, eu olho para o próximo. É diferente ser cristão. Estou cansado, mas eu preciso fazer, eu preciso ir, porque é o Pai que renova as nossas forças. Amém? A obediência não acontece porque é fácil, mas porque é necessário, querido. É necessário obedecer. Não é nada forçado, mas é necessário, por amor. Por amor a um Cristo. Por amor àquele que se entregou na cruz por pecados que não era dele. Eu acho que é até uma frase que eu sempre uso quando eu estou aqui na frente, né? Eu faço sempre questão de lembrar. Um Cristo que morreu na cruz pelos pecados que não era dele. Se entregou por nós. Então, é por amor a este Cristo, querido. E aí o problema não é sentir a resistência. Lá você vai sentir. O problema é a gente desistir por causa dela, não é isso? Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Durante a semana você vai se sentir cansado. Mas você tem um Deus que renova as suas forças. Quando você prioriza o reino dele. Isso é uma certeza, querido. Isso é uma certeza. Você não precisa ficar em dúvida. É uma certeza. Que quando nós priorizamos a obra do Senhor,
Ou a palavra mente? O fardo dele é pesado? Não é, querido. Então, se a gente está achando que está pesado, é porque tem alguma coisa errada. É porque estamos olhando para nós mesmos, ao invés de olhar para o Cristo. E aí um segundo ponto aqui para mim compartilhar com vocês, é obedecer por medo e obedecer por amor. Existe ou não existe essa questão aí de obedecer pelo medo? Muitos filhos aí obedecem porque tem medo do pai. É assim ou não é? É certo ou é errado isso? O filho tem que ter medo do pai? Fala, Rodrigo. Deixa eu te falar uma coisa. Esse aqui é o meu pequenino, para quem não conhece, o Rafael. Se ele crescer obedecendo a mim por medo, daqui a pouco ele não vai ter mais medo de mim, vai estar grande. E o respeito? Ele foi, estava te obedecendo por medo, mas não te respeita. Nem era por amor. É assim ou não é? Eu sempre ensino isso para ele, filho, você não precisa ter medo. Você vai errar um montão de vezes. Não precisa ter medo. Você precisa respeitar o pai, porque eu sou seu pai, precisa respeitar. Se você tiver medo, você não vai conversar comigo nunca, você nunca vai chegar e vai contar as coisas para mim, e tem aprendido isso. Vira e mexe, ele chega com alguma coisa lá para mim e para a mãe dele. Este é o ensinamento que, não sei se todos receberam, mas que seria o ideal. Você precisa obedecer ao Senhor por medo? Eu vou falar para você, por muito tempo eu ouvia. Não vou falar. Se você não obedecer, se você não aceitar, você vai para o inferno e pronto, e acabou. Eu ouvi muito isso. Aí você passa domingo a domingo ali dentro ali das 4 do caixote, igual a Vanessa fala, mas você está ali porque você tem medo de ir para o inferno. Você não está ali por obediência e por amar a Deus. Então, queridos, nós não precisamos estar aqui porque estamos obedecendo. Estou aqui, eu aceitei Jesus, e se eu não aceitasse, se eu não obedecer, eu vou para o inferno. De fato, eu vou te falar. Mas é por amor. Não está de todo errado. Você precisa conhecer o Pai. Mas quando a gente conhece de verdade o Pai, a gente entende essa parte que é por amor. Enquanto não, a gente fica com aquela sensação de medo. Vamos falar da obediência baseada no medo? 1 João, no capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem é o amor? Então não é por medo, querido. João não está ali dizendo que Deus não corrige. Não é isso que ele está falando. Deus corrige ou não corrige? Vacila para você ver. A correção vem, mas a correção vem para o nosso crescimento. Vem porque Ele nos ama. Você corrige o seu filho como eu corrijo o meu, porque você quer ver ele crescer sendo um bom homem, crescendo bem. É porque você ama que você está corrigindo. Se não for por isso,
tem algo errado aí. É porque você ama. Aí você cuida da melhor forma possível, você corrige. Se precisar, entra na vara. Já expliquei lá a vara da correção. Né? Mas é por amor, querido. Porque senão amanhã você sofre, colhe frutos ruins se você não ensinar. Dessa mesma forma, é o nosso Pai que está no céu, Ele nos corrige porque Ele nos ama. E sabe que se deixar a gente vai se perder. Ele está dizendo que o medo não sustenta um relacionamento. É o que eu estava falando aqui no começo. Se ele me obedecer só por medo, ele vai crescer, não vai ter mais medo de mim, não vai ter um bom relacionamento. Então, o medo não sustenta um bom relacionamento. Ninguém amadurece vivendo ameaçado. Você se sente ameaçado por Deus? De forma alguma. Ele nos corrige no amor. Aquilo que às vezes acontece, que Ele está puxando a nossa orelha, é para o nosso crescimento, é por amor. É por amor ou não é por amor? Quem obedece só por medo, obedece enquanto está sendo observado. Vive com culpa, vê Deus como um juiz e não como um pai. Está ali só para me sentenciar, não é isso. Ele corrige porque tem nós como os filhos. Ele corrige como um pai porque nos ama. Amém ou não amém? Deixa eu sozinho não. Vamos falar da obediência baseada no amor? João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se nós amamos, nós guardamos. E aí a palavra do Senhor para nós é qual? É obedecer. Muito se fala no amor, maravilhoso, mas também é falado na obediência. Jesus não disse, se obedecerem, então eu vou amar vocês. É nessa condição? Rafael, se você me obedecer, eu vou te amar. Não é assim. Não é nessa condição. Ele disse, se vocês me amam, a obediência será uma consequência natural. Então, se nós amamos o nosso Pai, é naturalmente, querido, é por amor. Não é nada forçado. O amor aqui, ele muda o motivo. Não é eu tenho que obedecer. É eu quero obedecer. É porque eu quero obedecer, é porque eu confio no Senhor. É porque eu confio no sustento dEle. É porque eu sei que Ele nada deixa faltar. É porque eu sei que as portas que às vezes fecham para nós aqui, que os homens fecham, eu confio que o Pai abre e tem a melhor porta. É porque eu confio que no meu trabalho, quando tem alguém que está pisando no meu calo,
as coisas mudam. E aí você passa até a condição de falar do amor para essa pessoa. Cadê a minha querida? A minha querida passou por isso lá no serviço. E ela ficava brava comigo quando eu falava, amor, chama ela para almoçar lá em casa. Tempo todo em cima. Eu chegava em casa chorando, chama ela para almoçar, conversa com ela. E aí a gente faz essas coisas por obediência ao Senhor ou não? É por obediência, querido. Você acha que uma pessoa pisando no seu calo, te apurriando, você vai fazer isso por si mesmo, por si próprio? Não faz. Você faz porque você conhece o Cristo e aí você está em obediência. E aí sim você consegue deixar o reino e o evangelho fluir. Então o amor muda o motivo quando eu quero obedecer. Quando eu quero obedecer porque eu confio. Amém? Porque a nossa vontade nem sempre é boa. Por que a nossa vontade nem sempre é boa? Eu falei aqui no começo, se for olhar a nossa vontade, você não vem aqui no domingo. Aí você vai falar o quê? Poxa, foi puxado essa semana. Domingo eu tenho que descansar. E aí você sabe, não vem no domingo às vezes, você entra na segunda, terça, quarta você vai no grupo. Não vai. Então a vontade nossa nem sempre é boa. Gênesis no capítulo 3. É muito comprido, nem precisa colocar aí não, para não tomar muito tempo. Mas vai falar sobre a queda, né, do homem. E aí o ser humano passou a buscar o conforto antes de caráter. Todo mundo conhece Gênesis aqui, não vou precisar detalhar muito. Mas depois da queda ali, o homem ele passa a priorizar o quê? Conforto. O prazer antes do propósito. Primeiro eu, depois se sobrar aqui eu faço a outra parte. A gente passa ali, quando você começa a ler tudo ali, você passa a entender que ali o homem começa a querer estar no controle. Aí ele já deixa um pouco ali a confiança, ele quer ficar no controle da situação. Só volta para a confiança quando ele começa a se sentir apertado. Quando o caldo começa a engrossar. Mas tem que ser ao contrário, querido. Primeiro a gente precisa confiar que o Senhor tem um controle de todas as coisas na nossa vida. E que nada nos faltará. Porque nós confiamos nele. E quando a gente confia que as coisas começam a acontecer, a gente precisa vigiar, irmão. Porque quando começa a acontecer as coisas, que você começa a estar mais por cima da carne seca, a gente tende a fazer o quê? Agora deixa comigo aqui, que aqui agora está tranquilo. Daqui para lá eu consigo me governar. Não faz isso não. Continua confiando. Porque a provisão vem dele. O alimento de tudo, roupa vem dele. Não é na nossa força, não é no nosso trabalho, esquece isso. Então a gente precisa permanecer confiando. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas.
É enganoso o coração do homem. E aí a gente começa a entender que às vezes nem toda vontade é amar, né? Tem às vezes que você amanhece num dia que você está meio cheio do Espírito, você tem umas vontades que é compatível com aquilo que o Senhor quer para a tua vida. Mas eu vou falar para você, na maioria das vezes, a nossa vontade é ficar quietinho, fazendo aquilo que nos deixa confortável. É assim ou não é? Nem toda vontade é má. E nem toda vontade é confiável. E é por isso que tem coisas que às vezes o Senhor parece até que está com aquele tesourão. Tem esse tesourão que corta a árvore aí? Só te podando. Mas é porque Ele te ama. É porque Ele sabe que aquilo que você está querendo, Ele já sabe que vai dar tudo errado. Sabe ou não sabe? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Tudo. O que Ele não sabe? Então, às vezes, Ele poda as nossas vontades, porque Ele sabe que vai dar errado lá na frente. E isso é amor. Isso é o Senhor mostrando para nós que somos filhos escolhidos por Ele. Filhos a qual Ele tem cuidado dia após dia. Filhos a qual Ele tem dado direção, é só obedecer. Querido, se porventura você não está obedecendo, essa é uma noite muito boa para você olhar para si mesmo e falar, opa, estou falhando aqui, eu preciso voltar para o trilho. Encara a obediência como... Isso veio agora, nem coloquei. Encara a obediência como aquele pequenino leme. Todos conhecem, todos sabem o que é. Aquela pecinha que você olhar para um navio daquele tamanho, uma pecinha tão pequena, mas que controla, que governa um navio daquele tamanho. Encara a obediência como esse leme, para você ver se você vai tranquilo, mas tranquilo porque você está em obediência, tranquilo porque você está fazendo aquilo que o Senhor requer de você. Mateus, no capítulo 26, no versículo 36 ao 39, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feito, não seja como eu quero,
mas como tu queres. Quantos aqui concordam que nessa passagem aqui, Jesus, no Getsêmani, fazendo essa oração ali, entende que ele estava ali obedecendo sem vontade. Você acha que ele queria ir para a cruz, ser crucificado, pecados que nem era dele? Era com vontade ou era sem vontade? Olha o que diz. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas como tu. Ele estava obedecendo por amor ao Pai. Ele estava obedecendo porque o Pai tinha planos e ele estava ali por amor. E nós? E nós? Estamos obedecendo? É por amor? É por medo? Deus me livre para o inferno. Qual está sendo a nossa? Estamos obedecendo? Não está? Não estamos? Se estamos obedecendo é por amor, é por medo? Vai refletindo aí. Jesus não queria sofrer, ele não queria passar pela cruz. Ele não obedeceu porque era fácil. Ou tem alguém aqui que acha que era fácil. Sair carregando aquela cruz, uma cruz maior do que seria para ele. Carregando aquilo ali no meio da estrada, puxando aquela cruz, ser chicoteado. Ter uma coroa de espinho cravado na cabeça. Ele obedeceu, ele estava obedecendo porque ele amava. Era o plano do Pai. O que Filipenses no capítulo 2, versículo 8 diz para a gente? Coloca aí. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Queridos, isso é profundo demais. Todo este acontecimento se humilhou até a morte. É por amor. É para que hoje pudéssemos estar aqui numa noite de domingo como essa, numa poltrona tão macia como essa, no ar-condicionado, ouvindo uma horinha de palavra. Olha que conforto. Uma horinha de palavra que às vezes entra na nossa cabeça aqui, no meio da semana ela se perde porque nós não obedecemos de verdade, porque não praticamos. Olha todo esse trajeto de Jesus. Carregar uma cruz enorme daquela, pesada.
ser chicoteado, ter o rosto cuspido, ter uma coroa de espinho cravejada na sua cabeça, pelos nossos pecados, querido. O que custa nós obedecer? Ou será que foi tudo em vão aquilo ali? O que custa nós obedecer? E se ele tivesse obedecido só quando ele tivesse sentido vontade, não tinha cruz, teria salvação? Estaríamos aqui hoje? Não haveria esperança nenhuma. Foi por amor. Foi por obediência ao Pai, aos planos do Pai. Que estamos aqui hoje e precisamos dar sequência a esse plano. É o propósito eterno de quem? Sermos o quê? De muitos filhos semelhantes a Jesus. Filhos obedientes, filhos maduros. Filhos com uma consciência de que é por amor que devemos obedecer. Amém? E agora eu vou continuar compartilhando com vocês algo que eu poderia ter falado lá atrás. Quando eu citei que obedecer por medo ou obedecer por amor, mas eu quis que essa parte ficasse por último, mesmo que talvez repetisse alguma coisinha, mas para que ficasse bem assim, bem fresco na mente, para que fosse as últimas palavras, para ficar bem fresco. E para que no decorrer da semana, a gente ainda ruminasse tudo isso. O que é ruminar? Mastigar, né? É mastigar. O boi, ele faz isso. Mastiga, mastiga. Joga para fora, mastiga mais um pouco. É nojento, não é? Mas é o que deveríamos fazer com a palavra do Senhor. Se alimentar e joga para fora e alimenta de novo. Para que possamos conseguir praticar ela. É dessa forma que conseguimos praticar. É se alimentar. Porque se eu se alimentar hoje aqui, ouvir uma palavra, sair daqui, passar uma semana, no próximo domingo, para mim, esquece. Você vai ficar vazio do Espírito Santo e cheio de si mesmo. E aí, cheio de si mesmo, a gente faz o quê? Não obedece. Cheio de si mesmo, a gente faz o quê? Faz as nossas próprias vontades. Cheio de si mesmo, a gente deixa de seguir o caminho reto que leva a Cristo e começa a trilhar por outro caminho, que distancia dele. Então, que nós possamos, sempre que ouvir, se alimentar dela. Se alimentar. E aí sim, na próxima semana que você chegar aqui, ainda você já vai ter um pouco daquele passado, e aí vai se alimentar mais um pouco, e assim você vai ficando cheinho.
Amém? Isaías, no capítulo 29, no versículo 3. Eu já vou ler. Mas o assunto que vou colocar para nós aqui agora é que a aparência de obediência, ela é o quê? Desobediência. Parece que está obedecendo, acamparei ao seu redor, eu cercarei de torres e construirei contra você as minhas obras de cerco. Não falei errado, 29:13, desculpa aí, estou vendo que não tem nada a ver com o que eu dei, hein? Misericórdia. O Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Sabe o que Deus está dizendo ali? Eles falam certo, cantam certo, até agem certo, mas o coração está como? Está parecido com a gente que faz algumas coisas às vezes? Está parecendo com a gente? Às vezes a gente vem para cá no domingo, canta, fala bem uns com os outros porque está aqui. Aí está parecendo que está agindo tudo conforme, não está? Mas e o coração? O coração não está obedecendo. E aí, queridos, o Senhor, Ele não aceita obediência de fachada. Ele quer uma obediência verdadeira. Mateus, no capítulo 23, versículo 27 e 28, Jesus confirma isso, vamos ler? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Olha Jesus confirmando o que eu estou falando. Não é assim que os fariseus agiam? E eram os caras, eram os bambambam, sabedoria. Mas olha o que Jesus falou para eles. Por fora o comportamento correto, a Bíblia mostra isso para a gente quando a gente está lendo lá em Mateus. Eles pregando, orando ali, né? Por fora o comportamento está correto, por dentro, às vezes a gente cheios de orgulho, dureza, falta de amor. Então, queridos, nós não podemos ser como aqueles fariseus. Nós não podemos deixar que seja um teatro religioso.
tem que haver obediência de verdade. Obediência verdadeira. Não só aparência de obediência. Tô levando essa palavra aqui porque Felipe não está, era meu dia, eu estou lá levando essa palavra. E o coração? Hoje é meu dia de tocar aqui, então vou lá fazer o que eu sei fazer. E o coração? Hoje é domingo, hoje é dia de cultuar. Já tem uns 2 que eu não vou, então eu vou ir, porque senão o Felipe vai vir puxar minha orelha, então tem que aparecer. Querido, e o coração? Vou no grupo, porque já tem uns 4 que eu não vou, tá ficando feio. Vou no grupo essa semana. E o coração? E o obedecer por amor? A gente precisa ser praticantes, querido. De verdade. De verdade. Eu não sei aonde você tem falhado, se tem falhado. Aí é você com o Senhor. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Que o Senhor quer de nós um coração verdadeiro. O Senhor quer de nós obediência por amor. Amém? Outro ponto que eu quero compartilhar com vocês é sobre a obediência parcial. Existe a obediência parcial? É desobediência, querido. Parcial? Como assim? Vou obedecer só a parte que fica fácil para mim, e quando a parte que aperta eu saio fora. Isso não existe não, querido. É obediência por completo. Quando a gente olha para 1 Samuel no capítulo 15, não precisa abrir, a gente vai encontrar ali a história do rei Saul. E o que Deus pediu para Saul? Deus foi bem claro com ele. Falou para ele para não escolher o que guardar. Era para destruir tudo. Né? Não adaptar nada, não escolher nada, guardar nada. E aí o que Saul fez? Ele obedeceu parcialmente. A história é conhecida, ele obedeceu em partes. E o que ele fez? Ele guardou o melhor para ele. E aí depois o que ele fez? Ele justificou. E aí eu volto um pouquinho lá atrás. Vamos parar de justificativas. Justificativas essas que não dá, não cola. Essa do cansaço, então, a gente tem que pular a faixa, não dá mais. E ainda lá no 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 13, o que ele fala? Cumprir a ordem do Senhor. Saul, de verdade, estava achando que ele tinha obedecido.
qual foi a resposta do Senhor? Vai falar lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22, quando ele fala que obedecer é melhor do que... Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero desculpas. Ele continua dizendo para nós que Ele não quer nossa justificativa. E a gente espiritualiza a coisa. A gente dá uma justificativa espiritualizando. Ele não quer isso de nós, querido. Ele quer a obediência completa. O erro de Saul foi fazer do jeito dele. Deus deu uma ordem e ele quis fazer o quê? Deixa eu dar uma adaptada aqui. Deixa eu dar um jeitinho brasileiro aqui. Deixa eu obedecer só aonde fica confortável. Não é isso que a gente aprende, queridos, com a palavra. É obedecer por completo a ordem do Pai. É obedecer por completo e obedecer por amor. Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Para com essa história de achar que assim assado é melhor. Nós devemos parar. Ah, não, vou fazer assim porque assim é melhor. Vou fazer assado aqui que é melhor. Eu costumo falar que nós temos um manual perfeito. Um manual perfeito para a gente seguir. Cheios de mandamentos. E a gente só precisa obedecer, só seguir. Só isso. E eu não estou falando que é totalmente fácil. Falando isso. Estou falando que é só obedecer. Estou falando que é fácil. O Senhor falou o quê? No mundo a gente teria o quê? Mas era para ter bom ânimo. Ele venceu, a gente não pode vencer. Ele está falando que a gente pode vencer. Só que a gente precisa deixar de lado as nossas desculpas. A gente precisa deixar de lado aquela parte que a gente quer escolher a parte boa, do confortável. E a parte que é desconfortável, a gente quer saltar fora. Vamos obedecer, querido. É a palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos obedecer. Ele quer uma obediência por completo. Obediência por amor, não por medo. De repente, até aqui você veio fazendo da sua forma, obedecendo parcialmente, obedecendo aquilo que te convém, e quando aperta você já não quer obedecer. Mas hoje é noite de mudança. Hoje é noite de você olhar para si mesmo e falar: Pai, me perdoa porque até aqui eu vim dando o meu jeito. Me perdoa, Pai, porque o Senhor pediu para mim fazer algo e aí eu quis fazer como Saul quis dar o meu jeito. Me perdoa, Senhor, porque eu hoje reconheço que eu não estou obedecendo, eu estou em desobediência.
Me perdoa, Pai, porque eu não estou completamente fazendo aquilo que o Senhor pediu para fazer. Me perdoa porque eu não estou de coração entregue fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. É noite para a gente reconhecer que devemos andar num caminho de amor com o nosso Pai. Um caminho de obediência que nos leva até a Ele. Amém? E Ele é o único caminho. Não tem outro caminho. Ele é a verdade e a vida. Ele é o que precisamos todos os dias. E eu te garanto que de nada teremos falta. Amém? É a mensagem que eu tinha para compartilhar com vocês. É a mensagem que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu tenho enxergado bastante coisa. Esse que vos fala também precisa melhorar, dia após dia. E como eu disse, a pancada primeiro vem quem está recebendo. Amém? Então, queridos, siga durante essa semana refletindo. Estou de verdade obedecendo ao Senhor ou estou obedecendo parcialmente? Ou estou obedecendo só quando me convém? Tem uma canção, Gabriel? Enquanto essa galera toca uma canção aqui, se coloca de pé.